Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4. Todas as nossas dívidas estão pagas, todas elas até depois da data, porque nós somos prósperos. Vamos ler com a guia do Espírito Santo, o livro de Esther, capítulo 4, ao qual o título fala: A consternação e tristeza dos judeus. Aleluia. Quando Mardoqueu soube de tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza. E saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu, e mandou vestidos para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu saco, porém ele os não aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos seus eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe um mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Hataque a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã, para os destruir a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Hataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, estes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse-lhe Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejue por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Está aí uma passagem ao qual Esther, ela é judia, Mardoqueu também era judio, um judeu. Ao ponto que Esther, ela obedece e não revelar a sua etnia, de que povo ela pertencia. Santo é o Senhor. E chegou o tempo, a perseguição que foi colocada no coração de um homem, ao ponto de tentar destruir Mardoqueu. Só que Mardoqueu poderia escapar. Então ele faz o rei decretar uma lei em Susã para que todos os judeus fossem mortos. Ou seja, não ia escapar ninguém, não tinha como Mardoqueu fugir daquilo ali. Mas observe bem, Mardoqueu, como um homem fiel, ele
ele fica firme no propósito que foi dado para ele. Chega ao ponto que tem uma lei decretada que quem fosse diante do rei com veste de pano de saco morreria, mas mesmo assim ele foi. Ele chegou diante da porta do rei, mas ele não entrou, mas ele ficou ali com o intuito de chamar a atenção da sua sobrinha. Aquele homem ele não saiu do foco do seu propósito. O propósito dele era servir a Deus, ser fiel, guardar a palavra. E aquele homem ele guardou a palavra, ao ponto que a palavra ela teve que se cumprir na vida de Mardoqueu, que o Senhor ele agora tira o sono do rei. Vai chegar ao ponto de tirar o sono do rei. E o rei ele agora sente o desejo de pedir os livros das crônicas para fazer uma análise. E ali o rei ele descobre que Mardoqueu tinha dado um livramento grande para ele, através de 2 serviçal do rei, que ficava próximo ao rei ali. Santo é o Senhor. E aí nada foi feito para a vida de Mardoqueu. E ali aquele homem, o rei começa agora a se perguntar o que se deve fazer para exaltar um homem que deu livramento ao rei. Aí chega Amã, um homem com o espírito de Saul, decidiu e planejou a morte de Mardoqueu. Santo é o Senhor. Quando você tem um propósito na vida e você é firme, você é fiel ao propósito que foi lhe dado, haverá perseguição. O inimigo, ele vai de alguma forma mostrar para você que ele não está gostando. Ele de alguma forma, ele vai mostrar a sua ira contra você. Porque você está firme no propósito. Quando você está firme no propósito, o inferno ele pode até se levantar. Ele pode até arquitetar, planejar, fazer o que for necessário. Mas quando você está firme no propósito, obediente ao que foi lhe dado para fazer, o céu vai lhe respaldar. O céu ele vai contemplar tudo, vai passar tudo diante dos seus olhos. E o céu vai achar uma forma de te dar um escape. O céu ele vai levantar algum objetivo, algo para que você seja favorecido. Vai se cumprir a palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que servem a Deus. Santo é o Senhor. E Amã, Mardoqueu, ele decidiu chamar a atenção da sua sobrinha, que estava dispersa, estava distraída. Ela estava vivendo uma vida de glamour, uma vida de rainha, e acabou esquecendo o que estava ocorrendo na circunvizinhança, e esqueceu que ela era judia. Ela esqueceu. Santo é o Senhor. Aleluia. Ao ponto que agora quando os criados ali, os serviçais, vêm para dar uma resposta, dar uma direção do que estava ocorrendo do lado de fora do reino, e que seu tio estava, na frente do palácio. Ela agora, sabendo da lei, agora ela lembrou da lei. Ela lembrou da lei do reino ao qual ela servia. E ela mandou as vestes para que Mardoqueu entrasse para conversar com ela. Ele prontamente negou. Não, eu não vou vestir essa roupa. Eu vou permanecer com minha roupa de pano de saco. Eu vou ficar firme no meu propósito até eu chamar a atenção de Deus. Eu vou ficar firme no propósito, na comunhão,
porque os meus irmãos estão lá jejuando. Eles estão com roupa de pano de saco, deitado no chão e jogando cinza sobre a sua cabeça, e eles estão tristes e amargurados. Ou seja, se eles estão na comunhão, eu também fico na comunhão daqueles que servem a Deus. Ele não se curvou à lei que era imposta naquele reinado. Não se curve à lei que vai se levantar contra o povo cristão. Não se curve. Não volte atrás. Não negue a sua cidadania. Mantenha-se firme no propósito de você herdar a salvação. Porque a palavra de Deus, ela fala, se você for fiel e perseverar, você vai ter que perseverar. Não basta ser fiel, vai ter que perseverar, guardar a palavra, e aí você vai entrar no céu. Você vai ter uma veste nova, vai receber um novo nome e vai receber uma coroa. Santo é o Senhor. Então permaneça firme na palavra. Permaneça firme no propósito. Porque o adversário, ele sempre vai achar uma forma de distrair cada um de nós. De negar a sua cidadania, fazer você esquecer de onde você é. E nós precisamos ficar firmes no Senhor, para que a palavra dele se cumpra na nossa vida. E ali, ela mandou agora perguntar, vai lá e pergunta a ele qual o objetivo de ele estar vestido dessa forma. Se é para esse tempo ou para quando é, o que está acontecendo. Ela mandou perguntar, e ali o servo foi diante de Mardoqueu, perguntou e foi esclarecida. Avisa ela que tem esse decreto aqui que foi colocado lá em Suzã para todos os judeus, e que se ela não se colocar na posição, ela também não vai escapar. Se ela não fizer nada, ela também não vai escapar. E ali voltou e deu recado para ela. E ela ouviu. E ela mandou outro recado. Vai, avisa ele, pede a todos os judeus para jejuar por mim 3 dias. E durante o dia não coma nada e nem à noite coma nada. Orando para que o favor do rei venha ao meu favor. E avisa ele que tem tanto tempo que o rei não me manda me chamar, então eu vou jejuar também, assim como as minhas concubinas, elas vão jejuar também, e eu vou me apresentar diante do rei, para que ele estenda o cetro de ouro. A palavra, ela começa a mostrar que tinha 2 tipos de cetro. O cetro que designava a morte e o cetro que era a vida e ainda tinha a petição. Tinha um pedido a ser realizado. E ali, quando ela jejua 3 dias e 3 noites, ela pegou uma roupa de rainha, uma roupa chique, colocou o seu perfume para chamar a atenção e se direcionou ali. E ela se colocou em uma posição que o rei visse ela. E a palavra vai mostrar que ele estava assentado ao seu trono. Ele não estava em outro lugar, ele estava assentado ao trono. E quando ele viu a rainha, ele apontou o cetro de ouro e falou: minha rainha, o que é que você desejas? Que viestes até a mim? Pede-me o que quiseres, que até a metade do meu reinado eu te darei. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. E a rainha ali, prontamente, ela falou: não, eu gostaria de fazer um banquete para o meu rei e gostaria que Amã tivesse também.
Santo é o Senhor. Glória a Deus. E ali Amã se sentiu agora valorizado, e aí o rei mandou prontamente avisar Amã que ele viesse de imediato. E Amã ficou contente, participou daquele banquete. E aí o rei mais uma vez pergunta para a rainha: o que é que tu quiseres? Peça o que quiseres, que se até me pedir a metade do meu reinado eu te darei. Isso vai estar nos capítulos adiante. E ali ela falou: não, meu senhor, nesse momento eu só quero que amanhã eu vou fazer mais um banquete e gostaria que o rei estivesse e Amã viesse mais uma vez. Santo é o Senhor. Amã vai para casa agora contar as suas vantagens, que foi convidado pela rainha a um banquete. E quando ele vai passando na porta, ele chega ali próximo da praça, ele vê ali Mardoqueu no chão. E quando uma pessoa de autoridade passa, todos prestavam reverência. E Amã, Mardoqueu não se curvou. Ele não fez nada. Ele não reconheceu aquele homem como uma autoridade. E prontamente ele ficou agora enfurecido, vai para casa, a palavra fala que ele ficou enfurecido, e foi para casa, contou para sua esposa, contou tudo, e ali foi designado a mandar fazer uma forca. E ele prontamente ele ia no outro dia entrar diante, na presença do rei, e ia pedir a morte de Mardoqueu. Mas aquilo que ele tinha preparado para a morte foi designado para sua própria morte. Aleluia, glória a Deus. O mal que ele planejou caiu sobre ele. O cetro que ele estava tentando apontar, um cetro de prata, para representar a morte, o cetro se virou contra ele. E ali, na história, a rainha conta o feito, e Mardoqueu agora é levado prontamente para a forca e morre. Mantenha-se firme na palavra que você recebeu. Amém, glória a Deus. Mantenha-se no propósito de Deus, em guardar a sua palavra, se manter posicionado, ter a sua vida de oração, sua vida de jejum, uma vida contrita ao Senhor, porque quando o adversário se levantar, você não vai se curvar contra ele. Amém, glória a Deus. Porque você vai para o altar de Deus e o altar te responde. Aleluia. Quando você se volta para o altar, e naquela época a reverência que eles tinham que chamar a atenção de Deus era colocar o pano, roupa de pano de saco, e colocar a cinza sobre a sua cabeça para chamar a atenção do céu. A atenção do céu foi chamada que tirou o sono do rei. A atenção do céu foi chamada ao ponto que a maldição que foi lançada caiu sobre aquele que mandou. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Quando você se mantém firme no propósito, você se mantém firme naquilo que Deus te chamou, a palavra te respalda, a palavra te garante, a palavra te dá livramento, a palavra te dá escape, a palavra te cura, a palavra te liberta. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. E a palavra lembra quem você é. Amém, glória a Deus. E Mardoqueu, ele sabia quem ele era. Ele era um homem de prestígio para o Senhor. Um homem honrado. Um homem que recebeu a revelação Glória a Deus. que tinha pessoas que iam planejar a morte do rei. Mesmo assim, ele não pediu nada. Aleluia. Ao ponto que chega uma hora que ele agora é exaltado diante de toda a cidade. Subiu com a roupa do rei, a melhor roupa, a roupa que o rei mais gostava. Pegou o seu cavalo predileto Aleluia. e ainda teve alguém de autoridade para anunciar com a sua própria boca. Justamente. Amã teve que anunciar. Esse é o homem cujo rei se agrada. Aleluia. Quando você ouve isso, você começa a entender. Esse é o Filho de Deus, a quem eu tenho prazer.
Então, se você obedece a palavra, você guarda a palavra, você agora passa a ser um filho de Deus, a quem Ele tem muito prazer. Então, aquele que Deus tem prazer, Ele vai guardar. Ele vai livrar. Quando é chegada a hora, alguma coisa acontece. E aquela pessoa tem que partir para os braços do Pai. Mas quando é necessário Ele dar um livramento, Ele vai dar o livramento. Quando Ele quer, Ele faz. Basta Ele olhar para você e ver firmeza. Quero viver mais. Eu quero me achar mais, eu tenho mais coisa para fazer. Mas quando a pessoa ele olha e vê lá que tem vontade de ir para casa, aí ele faz o convite. A pessoa volta para os braços do Pai. Aleluia. Então, o inimigo ele pode até planejar. Ele pode até arquitetar o que ele tiver de arquitetar. Mas se você guarda a palavra te respalda. A palavra ela te coloca os anjos ao seu redor, lhe protegendo, lhe livrando, determinando o limite até a que ponto o adversário ele pode avançar. E quando você ainda está assim um pouco sem esperança, a palavra fala que bondade e misericórdia te acompanha. A bondade e a misericórdia te cerca. Ou seja, é mais uma proteção. É mais um livramento, é mais um escape que a palavra ela te respalda. Então guarde a palavra. Mantenha-se firme dentro da palavra, que a palavra ela vai cumprir. Vai acontecer. Então quando você começa a entender que você é um filho amado, a quem ele tem um prazer por você, você vai sentir a presença dele. Você vai receber as revelações, porque você está dando um passo para você ouvir a voz de Deus. Você está dando um passo para se tornar mais sensível à voz do Criador. Você está fazendo o jejum, ali você está crescendo espiritualmente. Você está mortificando a sua carne para que seu espírito cresça, para que seu espírito evolua. Aleluia. Então aquele homem ele faz o jejum. Quando você vê a resposta de 3 dias é algum escape, é algum livramento. É algo grande que vai acontecer. Então, jejuou 3 dias. Quando você olha para a palavra fala que Jesus Cristo, ele morreu. E no 3º dia ele ressuscitou. Então você começa a entender, no 3 tem alguma coisa. Tem algo para acontecer. No 3 foi a libertação. Era a derrota de Satanás. O 3 ali vai representar que todos eles foram humilhados, desprezados na cruz do Calvário. E a palavra vai dizer no final, dizendo assim, que ele vai vir e vai esmagar Satanás. A igreja ela vai reinar. A igreja vai esmagar a serpente. Aleluia. É o ponto que você começa a entender que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Quando a igreja ela está posicionada, ela está debaixo da cobertura da palavra, o inferno se levanta, mas não prevalece. O inferno ele cai de novo. Tudo que vem contra você começa a cair por terra em nome de Jesus, porque você está guardando a palavra, você está dentro do propósito, você está se mantendo firme, você está tentando, você está se lançando, você está se tornando um discípulo de Jesus. Quando você se torna um discípulo de Jesus, você se torna a imagem e a semelhança dele. Você é igual a ele, você vai pensar igual a ele. E quando você vê que algo vem contrário da palavra, você anula. Você cancela, porque você tem a autoridade de Deus que habita em você, chamado Espírito Santo da graça de Deus. Se o Espírito Santo está dentro de você, você tem a chave de fechar e a chave de abrir. Então você tem a chave de fechar a porta que foi aberta de Satanás, você vai lá e fecha. Aquela maldição que estava vindo e ainda anunciou para você ficar com medo, para você ficar se humilhar, se rebaixar, mas você pega a chave e eu tenho a chave.
A chave de Davi foi me dada. E essa chave só é dada por fé. Você tem que ter fé no seu coração para você entrar nesse lugar e fechar a porta. E aí você fecha ali, ó. Pai, está fechado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E esse Satanás não vai passar. Porque o Senhor lhe arrancou a chave do inferno. Então ele não tem a chave da casa dele. Ele também não tem a chave para entrar na minha casa. Ele não tem a chave para entrar na minha vida. Ele não tem a chave para entrar nos meus negócios. E você vai lá e fecha. Então ande por fé. Ande pela palavra. Ande pela visão da palavra da fé. A palavra da fé, ela te respalda. Ela te fortalece. Ela te levanta. E ela te exalta. Quando você anda firmado na palavra, a palavra ela te levanta e te coloca no lugar alto. Aleluia, Jesus. A inundação ela vem, mas a palavra ela te coloca por cima. A que inundação é essa? É as vozes que estão vindo ao contrário da voz de Deus. São vozes que vai dizendo que você não vai vencer, que você não vai avançar, que simplesmente você vai perder. São vozes. Aleluia. Que Deus não fala com você mais, que Deus não vai te ajudar. Tudo isso são vozes contrárias da palavra da verdade. A verdade é, você é filho de Deus e você foi comprado desde a fundação do mundo. Quando o mundo foi começar a ser formado, você já foi comprado pelo um preço de sangue. Ele te viu lá na fundação. Da fundação ele percebeu e ele já colocou um plano de salvação. E esse plano de salvação já vem desde o Éden, que ele vai te favorecer, ele vai te ajudar se você ficar firme na palavra dele. Tudo que Deus ele fala, guarda a minha palavra. Segue os meus mandamentos. Quando você guarda a palavra e segue os mandamentos, a palavra, depois ele vai dizer, certamente tudo você prosperará. Você só vai prosperar se você obedecer à palavra. Quando você olha para as pessoas que começam a desobedecer à palavra, ele começa a decair, ele começa a perder. Santo é o Senhor. Quando você olha ali para Saul, a vida de Saul, ele desobedeceu a palavra e ele passou o reinado todo procurando uma palavra, querendo que o profeta anunciasse de novo que Deus era com ele. Mas simplesmente não aconteceu. A vida dele começou a cair e ele começou a perder. E ele foi perdendo, ao ponto que todo o seu reinado foi tomado. Ele foi morto na base da espada. E o seu filho as pernas foram quebradas, porque a carruagem passou por cima das pernas daquela criança. Cresceu sem a mãe, cresceu sem o pai, e ficou só uma moça que tomou conta dele, mas levou para um lugar chamado Terra de Lodebar, a terra do esquecimento. Aleluia. Santo é o Senhor. Mas um dia a palavra ecoou de novo dentro da casa de Davi. E Davi, por causa da amizade de Jonas, ele lembrou: será que ainda tem alguém vivo que eu possa favorecer por causa do meu amigo Jonatas? É porque a palavra que ele deu de cumprimento para o amigo Jonas, que deu tanto livramento para ele, avisou que o pai queria matar ele. Toda pessoa que tem um propósito grande na vida, Satanás, ele tenta de todas as formas matar essa pessoa, acabar com seu ministério, acabar com a sua vida, acabar com tudo. Mas se ele mantém firme na palavra, uma hora tudo começa a cair. Tudo começa a voltar para o lugar. Ao ponto que aquele homem, chega alguém e aí fala para Davi, tem um menino aí, só que ele tá lá na terra de Lodebar. Não mandou procurar ele e chamar, e resolveu restituir tudo aquilo que era do seu pai, tudo, as terras, tudo. E ainda colocou aquele mesmo homem para ficar como braço direito na frente, ajudando ele em tudo. Mas preste bem atenção, aquele homem era aleijado e tinha que se alimentar na mesa do rei. Quando você está sentado na mesa do Pai, os seus defeitos vão caindo por terra. As suas fraquezas vão caindo por terra. Porque ali você senta como filho.
Quando você senta ali, não tem olhar de inferioridade, porque você está todo mundo olhando por cima. Aí embaixo não dá para ver os defeitos, porque tem a mesa que encobre. Quando você está sentado na mesa do rei, todos os seus defeitos são escondidos, porque o amor dele, quando ele olha para os seus olhos, o amor dele começa a abundar o seu coração. O amor dele, ele começa a mostrar para você que ele te ama e que ele vai te ajudar, que ele vai te fortalecer, que ele vai mudar a sua história, não simplesmente por causa de palavras bonitas, mas ele foi mudado a história porque quando ele estava sentado na mesa não tinha aquele olhar de inferioridade. Ele estava sentado na mesa do rei, comendo da comida do rei, comida boa, comida favorável, tudo que era preparado para o rei estava disponível para ele. Você como filho, tudo que é do rei está disponível para você. Basta você acessar esse lugar, basta você crer na palavra, basta você ter amizade com o Espírito Santo. Se você tiver amizade com ele, você vai acessar esse mesmo lugar que tudo está preparado para você. Na terra, quando você olha para as coisas, as circunstâncias, tudo parece que não está favorável, mas você entra no lugar da oração, você entra no lugar que ele vai responder você. Aí você é colocado num lugar de você chamar à existência aquilo que não existe por fé. Então pare de falar o que você está vendo, comece a falar o que você quer ver. Sua boca é uma boca profética, não profetize o que Satanás quer ouvir. Quando você para e começa a analisar a vida de uma pessoa e olha para os seus pais e o pai chega para uma criança e fala assim: não vai ser nada na vida, vai ser ladrão. Satanás sai, pega aquela palavra e toma como decreto e aquela criança vira ladrão porque a mãe proferiu e o pai liberou a palavra de poder. Então, quando você começar a lembrar e for abrir a sua boca, vai falar besteira, cale sua boca. Se você vai falar ao contrário da palavra, cale a sua boca. Comece a falar aquilo que você quer ver. Você quer ver alguém transformado? Comece a falar. Essa pessoa foi alcançada pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus fez essa pessoa nascer de novo. Se ela nasceu de novo, então cale a sua boca e não fale mais nada contrário da palavra. Não dê legalidade para Satanás entrar na sua casa, entrar na sua vida e destruir tudo que é seu. Porque a sua vida tem hora que as coisas começam a desfazer porque você fala o que Satanás está querendo ouvir. Pare de dar legalidade para o diabo na sua casa, na sua vida. Comece a falar o que o céu está querendo fazer ao seu favor. O céu está de prontidão para mandar a resposta, mas você tem que se posicionar dentro da palavra. Quando Daniel estava ali, ele orou 21 dias, ele não desistiu, orou 3 vezes para a banda de Israel, crendo que Deus ia mandar a resposta. E a resposta veio desde o primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia estava impedindo a resposta chegar. Mas quando Deus olhou e sentiu falta do anjo que mandou lá do céu, ele falou: vai, Gabriel, desce lá embaixo e manda meu anjo Gabriel dar a resposta ao meu servo. Então guarde a palavra, não confesse aquilo que Satanás quer ouvir, confesse o que o céu vai favorecer você. Aleluia. Ande na palavra, fale o que a palavra está liberando para você. A palavra, você só se aproxima de Deus baseado na fé. Se você não tem fé suficiente para entrar nesse lugar, então fique quieto e peça o Espírito Santo para te levar para essa dimensão. Mas não confesse o que Satanás ele vai anotar e vai tomar como legalidade na sua vida para fazer tudo acontecer conforme você disse. Aleluia. Quando você olha para Mardoqueu, ele anda na posição da palavra. Então não olhe mais para a sua vida e olhe com a ótica de Satanás. Olhe com a ótica do céu. Você é um filho amado, um filho favorecido e a graça dele está sobre você. Se a graça dele está sobre você, profetize aquilo que você quer ver. A sua boca é profética. Não dê vazão para o diabo tomar posse na sua vida.
Comece a abrir a sua boca como uma boca profética para você ver o resultado daquilo que você almeja, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja que vai acontecer. Mas você tem que se posicionar nesse lugar, no lugar de fé, no lugar da mudança, da transformação. Quando o Efatá de Deus, ele toca na sua boca, ele vai mudar a circunstância. Aleluia. Então pare de ficar olhando com a ótica de Satanás, a desconversar. Aí você fica desconversando, só vendo tudo, é o contrário. Confesse o que o céu está esperando. Tem anjos na terra esperando uma ordem sua. Você não dá a ordem ao anjo, o Satanás passa na frente, ainda vai debochar do anjo, dizendo, tá vendo aí? Me deu legalidade, você não pode fazer nada. E ele não vai fazer nada. Então você ande alinhado com o céu. Ande alinhado com o que o céu quer fazer. Se a palavra fala que o céu quer curar, você tem que crer que o céu quer curar. Se você crê que o céu vai libertar, vai transformar, vai mudar, vai nascer de novo, você tem que crer ao ponto que você tem que fazer o que Paulo fez. Eu oro para que você receba a revelação da palavra como eu recebi. Ao ponto que ele deixa registrado, eu oro mais do que todos vós em línguas, porque aquele povo estava andando na iniquidade. O povo não estava fazendo aquilo que a palavra mandava. E ele precisou relatar, eu oro mais do que todos vós em língua, e não foi à toa que ele recebeu uma das maiores revelações do Evangelho. Não foi à toa, porque ele passou mais tempo com Deus. Passe mais tempo com Deus. Converse com Ele, tenha amizade com o Espírito Santo. Aleluia. Então quando você anda na palavra, uma hora essa palavra ela vai te honrar. Uma hora essa palavra vai tirar o sono de alguém. Uma hora a palavra ela vai incomodar alguém para favorecer você. Se é algo que está embaixo, ele pega, toca no coração daquela pessoa, Deus abençoe. E aí aquela pessoa vai ali, começa a analisar, o que eu posso fazer? E aí simplesmente, aquele que estava embaixo é colocado em cima. E se o homem não botar, o anjo passa, pega e bota em cima. Aleluia. E as coisas mudam. Aleluia. Então pare de andar segundo o que você está vendo ou o que os outros estão falando. Pare de acreditar mais no que os outros estão dizendo do que você se aproxime mais do Criador. Não ande segundo o que os outros estão dizendo por aí. Ande segundo a palavra. A palavra te respalda. Se você tenta agradar alguém, uma hora você vai desagradar. Mas se você agrada o Criador, Ele sempre vai te favorecer. Ele sempre vai te ajudar. Porque você está se tornando dependente dEle. Você está se lançando para Ele, você está pedindo a Ele. Você está clamando a Ele. Tem uma história de um jovem. Ele chega para o seu avô e pergunta como é que ele poderia fazer para crescer em Deus. E o seu avô falou assim, vá para casa, pegue 2 cadeiras, entre para o seu quarto, uma você senta e a outra você pede ao Espírito Santo para sentar e converse com ele. Seja amigo do Espírito Santo. E aquela criança foi crescendo, crescendo, se tornou um grande homem de Deus. E chegou a um ponto que um dia ele chegou a hora de estar doente. E aí os pastores foram lá e tinha 2 cadeiras. E aí o amigo chegou assim, um dos pastores falou assim, você estava me esperando, deixa uma cadeira aqui. Ele, não. Uma eu sento e a outra é do Espírito Santo. Ele é meu amigo. E aí contou a história para esse pastor, o pastor entendeu, aprendeu e foi embora. Chegou uns dias que ele foi, acordou, falou com todo mundo da casa e disse, eu estou indo embora porque o meu amigo ele vai vir me buscar. Quando deu de tarde, esse pastor ele morre com a cabeça pro lado da cadeira. E aí a filha liga para o pastor que tinha ido lá visitar ele. Meu pai foi embora. Ele morreu, só que eu achei estranho que ele morreu com a cabeça pro lado da cadeira. Aí o pastor que sabia a história disse para a filha,
Ele morreu esperando seu amigo chegar. E quando o amigo chegou, esperando seu amigo chegar. E quando o amigo chegou, ele morreu no colo do seu amigo. Ele foi embora com o seu amigo, o Espírito Santo. Então, ele guardou aquilo, a vida dele foi mudada por causa disso. Ele botou uma cadeira para ele e uma cadeira para o Espírito Santo. Então, ele passou a ter amizade com o Espírito Santo, que aí ele sabia o dia que ele ia morrer. E ele, quando chegou o dia, ele avisou a todo mundo e foi embora. Por quê? Amizade com o Espírito Santo. Então guarde isso. Se tudo na vida que você tiver de fazer, tenha amizade com o Espírito Santo. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém.